Uhum. Então, agora o que acontece é o seguinte, tá? Os raios-x. Então, os raios-x eles foram descobertos em 8 de novembro de 1895. Agora, por um carinha chamado Röntgen. E essa geração de energia eletromagnética, tá? Ela envolve o que a gente viu na ampola de Crookes, que os elétrons transformam energia cinética, que é ele saltando do cátodo e batendo na ampola de Crookes. Tá aqui a ampola de Crookes, tá? Que vai fazer essa brincadeira com vocês. Olha só, se nunca ouviu falar em raio-x na sua vida, eu só vou te mostrar aqui uma escala. A gente chama isso aqui de espectro, tá? De ondas eletromagnéticas. É tipo uma escalinha que está mostrando quais são os que têm maior frequência e os que têm menor frequência, tá? Quando a gente usa a expressão frequência para ondas eletromagnéticas, a gente está falando de energia, né? Porque existe uma formulazinha aqui que a gente associa energia é igual a comprimento de onda, né, vezes a constante de Planck. Então, desculpa, frequência vezes constante de Planck. Então, quanto maior a frequência, maior é a energia. Então, tá aqui, maior frequência, maior energia. Só que o comprimento de onda ele diminui, tá? Porque como isso que é a velocidade de onda eletromagnética e ela vai ser constante, né? Vamos lamber ferida. Então, quanto maior é a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. Então, se eu aumentar a frequência, né, o comprimento de onda diminui. Tá vendo que a frequência aqui aumenta, né, e o comprimento de onda diminui. Então, aqui está situado os raios X. Se perguntarem para você vai dizer, pô, eles só perdem para os raios gama, tá? Tenta gravar essa palavrinha. Então, os raios X de verdade eles têm muita energia e muita frequência. Só que eles têm pequeno comprimento de onda, né? Só a raios gama têm menor do que. Então, esse raio-x, tu sabe que ele foi usado depois de meses da sua descoberta em clínicas médicas, né? Então, eu vou te mostrar como que o Röntgen descobriu isso, tá? Eu botei a ampola de Crookes novamente aqui para vocês verem ela. E aqui estão os elétrons batendo e desacelerando e produzindo aqui energia luminosa. Além disso, eles emitem raio-x. Então, o que acontece? Olha só, o Röntgen, para ele conseguir trabalhar com a ampola de Crookes, em vez de ficar aqui assim, tá, com a luz ligada, eles desligavam a luz. E aí, quando tu desliga a luz, tu consegue ver melhor essas luzes aqui, tá? E essa energia luminosa sendo produzida. Só que por curiosidade, lá numa estante longe da ampola, simplesmente uma substância aqui que estava na estante começava a brilhar também. E os caras ficavam pensando, ué, eu liguei a ampola, desliguei a luz e essa substância que começou a brilhar. Então tinha várias coisas aqui, tá? Que começavam a brilhar do nada. Só porque tu ligava a ampola. E o cara desligava a ampola, a substância parava de brilhar. Aí ligava a ampola, a substância brilhava de novo. E ele vai dizer, cara, o que está acontecendo? Então, ele começou a botar objetos aqui entre a ampola e a substância. Então, ele botou, por exemplo, cara, um cartão, um papelão, um tecido entre a ampola e esses objetos e não adiantava nada. Simplesmente essa substância aqui, ela tinha um alto poder de penetração que atravessava, tá? E chegava aqui nessas substâncias, tá? Ou nesse cartão, se fosse de sulfeto de zinco, por exemplo, tá? Essa placa. E aí, como que ele vai explicar isso, cara? Ele vai dizer, cara, não sei. Eu só sei que essa ampola está emitindo alguns raios que a gente não conhece. Para nós é uma incógnita que eu vou chamar de raios X, até dar um outro nome. E aí o nome ficou raio X até hoje, que são os raios que fazem as outras substâncias fluorescentes brilharem. Só que daí, olha só, na época também, a gente estava tendo uma tecnologia muito nova que era a fotografia. Em vez de tu fazer um retrato da pessoa, né, que às vezes não é fidedigno, você tira uma foto da pessoa.
E aí ele percebeu que os raios catódicos, eles marcavam a fotografia. Cara, a fotografia era feita numa chapa, tá? Que tu tinha que usar a luz para fazer as impressões ali, tá? Não é a fotografia que tu tira com teu celular hoje, tá? Não tem nada a ver. Então, essa chapa fotográfica, tu precisa de luz, né? Batendo nela para criar o desenho. E aí o Röntgen, ele descobriu que os raios catódicos, né? Que é a da ampola lá de Crookes, né, que emite aqueles raios X, eles simplesmente marcavam a chapa fotográfica. E aí mesmo se tu chegasse e colocasse ali, tá, de novo, né, um papel, um tecido entre a ampola e a chapa fotográfica, funcionava igual. Então tinha um poder de penetração bem grande, tá? Os raios X. E aí o que acontece? Ele vai pedir para a mulher dele simplesmente colocar a mão entre a ampola de Crookes e a chapa fotográfica. E quando a mulher dele põe a mão entre a ampola e a chapa fotográfica, surge essa imagem aqui, que revelou a estrutura óssea interna da mão. Porque o raio-x, hoje, a gente sabe que o raio-x ele não atravessa os elementos que têm massa maior do que 40. Por exemplo, o cálcio. O cálcio ele tem massa 40, então o raio-x ele não atravessa elementos com massa maior. É por isso que quando tu vai tirar um raio-x, né, você tem que tirar o que tu tiver de bijuterias, né, tipo de ferro, ou tuas joias, né, de prata, de ouro. Você não pode usar isso no raio-x, senão ele vai detectar, que nem esse anel aqui no caso da mulher dele, tá? Não vai achar que ela tinha um problema no osso, combinado? Então, o raio-x, ele vai marcar toda a chapa fotográfica aqui, tá? Que é preta, então ele vai deixar clara, só que ele não consegue atravessar aqui onde é que tem o cálcio. E aí vai criar literalmente um, uma, uma revelação da estrutura óssea, né? Ah, legal, né? Ele mesmo chamou isso aqui de radiografia. E por isso que os hospitais, em questão de meses, assim, já estavam usando isso para detectar problemas, né? Cara, podia ser pior, ele podia ter revelado a foto da mulher dele como essa aqui, né? Imagina. Cara, e o raio-x, a gente já viu algumas coisas bem cruéis, né, cara? Tu não tem ideia das coisas que tu pode encontrar no raio-x, né? É cruel, cara, e o raio-x salva a vida de muitas pessoas, né? Só que tu não pode ficar muito tempo exposto ao raio-x. Então eu fiz questão de mencionar isso pra vocês. Que inclusive o cara que tira o teu raio-x, tá? Ele, nem ele fica na sala, né? Ele sai da sala, que ela tem chumbo ao redor. Então, porque ele pode causar lesões sérias, tá? Que depois pode originar uma necrose, um câncer. Beleza? Aí surge um outro cara chamado Becquerel. O que o Becquerel ele vai fazer? O Becquerel ele tem várias substâncias, e essas substâncias que o Becquerel tem são substâncias fluorescentes. Então ele vai achar finalmente uma utilidade para as substâncias fluorescentes, que ele tem desde a época do seu pai, que seu pai já colecionava essas substâncias fluorescentes. Então, qual é a relação que o Becquerel vai fazer? E isso é importante. Ele vai dizer, cara, se a ampola de Crookes ela brilha e emite raio-x, essas substâncias aqui, elas também brilham e emitem raio-x. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai achar que essas substâncias emitem raio-x, tá? E aí ele vai pegar um papel fotográfico. Eu vou pegar aqui uma chapa fotográfica, tá? E essa chapa fotográfica, quando bate o raio-x, né, vai ficar marcada. Então, se a substância literalmente emite o raio-x, eu sei que tu vai marcar a chapa fotográfica e eu vou conseguir provar que essa substância que emite raio-x. Só que para a substância ficar fluorescente, ela precisa da luz solar. Então, eu preciso botar essa substância no sol, aí o sol ativa a substância, né? E a substância começa a emitir o raio-x. Só que o Sol, ele também marca a chapa fotográfica, né, com os raios ultravioletas. Então, para o Sol não marcar a chapa fotográfica, eu vou pegar e vou cobrir a minha chapa fotográfica aqui com um papel. Por quê?
Porque se o Sol emitir raios ultravioletas aqui, né, não vai adiantar nada, porque o papel ele retém os raios ultravioletas. Só que o papel, ele não retém, a gente já sabe isso do Röntgen, que ele não retém os raios X. Então os raios X, eles atravessam o papel. Então por isso que é importante um papel aqui, tá? Para proteger da luz solar, que vai bater na substância, vai produzir raio-x e vai marcar a chapa fotográfica. Só que acontece, isso aqui foi feito várias experiências com mais de 100 substâncias. E apenas uma substância deu certo, que é o sulfato duplo de potássio uranila. Sulfato já conhece, né, do SO4. SO4, sulfato. Então, sulfato duplo de potássio e uranila. E só essa substância aqui é que dava certo. Então, o Becquerel, ele ficava fazendo várias experiências, mas essa substância aqui que era a bambambam dele, que era a única que tinha dado certo. E ele achava que era porque ela era fluorescente. Então, ele teve uma vez que interromper a experiência dele, e ele guardou essa substância numa gaveta, tá? Em cima da chapa fotográfica. O que acontece? Numa gaveta no escuro. Como essa substância estava no escuro, ela não ia gerar os raios X. Só que quando ele pegou, depois de alguns dias, tá? Ele pegou o raio-x e olhou a chapa fotográfica, né? Ela viu que a substância tinha gerado os raios-x, que ele achava que era raio-x. E estava toda marcada a chapa fotográfica. E aí ele vai dizer, ué, como que no escuro aconteceu isso? E aí, em vez de ele focar nessa substância, né? Ele começou a pegar as outras substâncias e pôr na gaveta também, que não deram resultado nenhum. Então essa aqui é a chapa fotográfica marcada, tá, pelo raio-x, que ele achava que era raio-x, né? E pela substância sulfato duplo de potássio e uranila. Então, o que acontece, tá? Ele acha que, quem sabe, não seja raio-x, mas seja uma coisa análoga. E ele vai dar um nome para ele chamado de raios Becquerel. Em homenagem a ele, né? Esses raios Becquerel. Só que como ele vai começar agora a perder tempo com as outras substâncias, né? Que não emitem nenhum tipo de raio. Aqui tá a fotinho dele, tá? Surge uns carinhas aqui, que é um casal muito famoso na química chamada de Marie e Pierre Curie, que eles vão focar no urânio. E eles vão dizer, não, Becquerel, não é a substância fluorescente que libera essas radiações, é o urânio. A gente vai focar no urânio. O urânio, ele tem essa propriedade de emitir raios, que a gente não sabe que raios que são. Então nós vamos chamar isso que é uma atividade que tem a substância de emitir esses raios, que nós vamos chamar de radioatividade. Atividade de emitir raios. E aí eles começam a pesquisar urânio no mundo inteiro. Todos os minérios de urânio, eles trabalham na Sorbonne, e a Sorbonne começa a comprar para eles pesquisarem. Só que um dos minérios, que é a petiblenda, que é aquela foto que vocês têm no livro de vocês ali de uma pedra amarela, tá? Ela é muito mais radioativa que qualquer outro minério e que o urânio puro. Cara, como é que um mineral ele pode ter, por exemplo, mais radiação, né, que o urânio? Porque o urânio é que emitia esses raios, né? Então eles começam a extrair essa impureza que está no urânio, que está formando o minério, e essa impureza que não era urânio era mais radioativa. Então essa aqui é a fotinho da petiblenda, é uma outra, tá? Porque é um minério muito conhecido de urânio. E essa impureza eles vão dar um nome, quando eles isolam ela, de um novo elemento químico que é chamado de polônio, em homenagem à Polônia, que é o país onde a Marie Curie nasceu, né? Porque é a Marie Sklodowska. E na Polônia ela foi criada junto com os irmãos dela, né? Então ela foi criada com estudo, porque os guris geralmente naquela época estudavam, né? As mulheres não. Só que como ela foi criada junto com os irmãos, assim, ela estudou junto com eles. E quando ela foi fazer faculdade, a Polônia não deixou, né? A mulher não estuda, não faz faculdade. E daí ela foi para a França, que era permitido, né? A França sempre mais liberal.
Então na França era permitido fazer faculdade e ela foi para lá. E aí o que aconteceu lá depois, mesmo a Polônia não tendo deixado ela estudar, ela descobre um novo elemento químico que dá o nome de polônio, em homenagem ao país de origem, né? E 6 meses depois o casal descobre um mais radioativo ainda que o polônio, que é o elemento chamado rádio, porque o nome vem de rádios, né, de radioatividade. Tá aqui o casal, tá? Para vocês degustarem depois umas fotos, dá pra ver que eles são muito românticos e apaixonados um pelo outro, né? E aí surge Rutherford. O Rutherford, ele pega essas amostras radioativas e coloca dentro de um bloco de chumbo para as emissões não saírem para qualquer lugar e apenas por um orifício. E ele botou um campo elétrico, tá? Então, se eu sei que as emissões estão saindo e estão atravessando o campo elétrico, ele percebeu que não existe uma emissão, não é só um raio que tem. Que a gente achava que era raio-x, depois raios Becquerel. Na verdade, são 3 tipos de raios. Como a gente esperava até encontrar mais tipos de raios, né? A gente foi dando o nome das letrinhas do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta. A delta até hoje a gente não descobriu, tá? Então só tem essas 3 emissões radioativas. Tu pode perceber pelo desenho aqui que a alfa ela vai se direcionar para a placa negativa, quer dizer que a alfa tem carga positiva, a beta ela vai para o lado positivo, então ela tem carga negativa, e a gama atravessa em linha reta. Então a gama ela não tem carga, na verdade ela não tem massa, também é uma onda eletromagnética, mas é aquela dos raios X, né, raios gama. Então é um raio-x, digamos, muito mais potentes, né, do que o raio-x. Eu vou colocar aqui para ti quando que é formado isso, tá? Você tem que ter um núcleo instável para poder formar essas emissões, tá? Então esse núcleo instável, ele vai emitir partículas alfa, emissões beta, né? Ou gama, até virar um núcleo estável. Daí ele para de ser radioativo. Ele para de emitir esses rádios aqui, né? Esses raios. Se der tempo no final, eu te conto como a gente pode descobrir se o cara é instável ou não, tá? Nós vamos tentar focar agora na parte principal, que são as emissões radioativas, que são essas 3. Então, se tu nunca viu falar disso, seria legal você decorar, tá? Que a massa da partícula alfa é 4 e a carga é mais 2. Tu pode associar que ela é 2 prótons e 2 nêutrons. Ó, por que 2 prótons? Porque a carga dela aqui é mais 2. E mais 2 nêutrons, porque 2 nêutrons mais 2 prótons, né, vai dar massa 4. Então eu tenho carga mais 2 e massa 4. A beta. Cara, a beta é simplesmente um elétron, tá? Ó, essa aqui, a alfa, a gente chama que é o núcleo do hélio, porque o hélio, ele é literalmente assim, tá? Ele tem massa que fecha bem certinho, como a gente está falando aqui, tá? Que é 4, e 2 prótons, só que o hélio ainda tem 2 elétrons aqui, tá? E a partícula alfa não tem os 2 elétrons, então por isso que é só núcleo, tá? O elétron, ele tem literalmente massa 0 e carga menos 1. Então por isso que a gente pode falar exatamente que a partícula beta é um elétron, tá? Só que, claro, a origem deles é diferente, porque a beta, ela está dentro do núcleo, ela vem de um nêutron. O elétron está na eletrosfera. E a onda eletromagnética, né, de alta energia, que tem mais energia que o raio-x, é a gama. Então ela não tem carga e ela não tem massa. Combinado? Ainda é legal saber mais uns detalhezinhos, que é o poder de penetração. Então tenta associar que a partícula alfa ela tem uma massa maior, então ela vai ter um poder de penetração maior. Então esse poder de penetração aqui vai aumentando de 100 em 100. Isso é legal para a gente tentar lembrar, tá? Essa aqui ela tem uma massa 4, então ela não consegue penetrar tua pele, por exemplo, né? A beta, ela já penetra tua pele e pode causar mutações. E a gama, além de atravessar tua pele, ela desmancha
as ligações que tem entre os seus átomos, né? Então ela destrói suas células praticamente, né? Então, tanto que é usado para destruir células cancerígenas, né? Então ela é extremamente, cara, nociva. Agora, o poder de ionização, olha só, a gente pode botar um desenho aqui para ficar mais claro. Eu já falo do poder de ionização. Ó, a partícula alfa, ela vai ser retida por um pedaço fino de papel. É o fino, tá? De papel, é claro, tecido e metal também. Pele, pode ser. Agora, a beta não, ela tem que ser retida por uma chapa, tá? Uma chapa de alguns centímetros, por exemplo, 5 centímetros de metal, aí já não é papel e nem tecido, tem que ser metal. Agora, a gama, a gente tenta lembrar que o raio-x, tá? Quando a gente vai fazer raio-x, a gente tem que entrar numa sala que as paredes têm esses bloquinhos de chumbo, né? Então a gama é pior que o raio-x. Então, em vez de chapa, aqui tu pode escrever que é um bloco, tá? Bloco. Então é um bloco, tá? Grosso de chumbo ou alguma coisa que possa reter tanto quanto um chumbo, tá? Pode ser concreto também. Concreto puro, né? Não areia bagaceira junto. E aí o poder de penetração muda, né? Aí tu vai dizer, por quê? Porque a alfa, ela tem carga mais 2, a beta tem carga menos 1 e a gama não tem carga. Então, para tu poder ionizar gases, né? Tirar elétrons de gases ou colocar elétrons nos gases, você tem que ter uma carga maior. A gama, ela vai ser uma radiação ionizante, né? Que produz íons? Vai, porque ela desmancha até os átomos em si, né? Então, sim, ela vai. Só que a beta, ela consegue arrancar ou dar elétrons muito mais fácil. E a alfa também. Então, ela produz muito mais íons. Então, o que acontece? Existe um contador chamado contador de Geiger-Miller que ele faz basicamente isso, tá? Ele fornece uma energia elétrica aqui, tá? Tipo uma corrente elétrica. E aí, o que acontece? Aqui dentro tem gás. Então, se tu aproximar esse contador de um lugar que está emitindo partículas alfa ou partícula beta, vai acontecer o seguinte, tá? Esse gás ele vai ficar ionizado e ele vai fechar o circuito. E aí, quando fecha o circuito, dá um barulho, tá? No alto-falantezinho que ele tem, que é... E aí começa a dar esse barulho. E aí tu vai dizer, ah, aqui tá radioativo, tá? Depois procura no Google, cara, tá? Tu vai ver uns vídeos que tem assim, ó, contador de Geiger-Miller. Aí você vai ver onde é que tem uns videozinhos mostrando isso, beleza? E o barulhinho que ele faz. Geralmente em Chernobyl eles adoram levar esse contador para ficar passando e mostrando onde é que tem radioatividade e onde é que não tem. Então nós vamos para as leis. Claro, eu posso citar a primeira lei para você. Tipo, quando o elemento emite uma partícula alfa, ele se torna outro elemento situado 2 lugares antes na tabela periódica, quer dizer que o número atômico diminuiu 2 unidades, tá? E o número de massa 4 unidades menor. Tá, então o que acontece? Eu não gostaria que tu pensasse assim. Eu gostaria que tu pensasse desse jeito aqui. Então essa formulazinha ela é mega importante e tu vai botar ali onde é que fala assim, ó, primeira lei de Soddy, na página 66, tá? Eles já botaram um exemplo. Então, se tu quiser equacionar, eu estou equacionando para vocês aqui em cima. E tu vai dizer, mas não sei se estou entendendo. Ó, então eu vou sublinhar 3 palavras aqui, tá? Ó, a massa, que é esse valor aqui em cima. A carga, que é esse valor aqui embaixo. Só tem que saber que elas se conservam, só. E não é muito difícil de tu lembrar disso, né? Tipo, a massa se conserva, é meio óbvio isso, né? Não vai surgir ou aparecer ou sumir massa do nada. E a carga se conserva. Tipo, o número de prótons antes tem que ser igual ao número de prótons depois. Então, se tu conseguir entender isso, vai ser muito fácil, porque tu vai olhar assim, ó. 4 mais 34. É 4 mais 234, né? É 238.
Então é tranquilo, né? Porque é lógico, é só tu somar a massa. E aí tem vezes que eles vão botar um X e vão perguntar que partícula é essa, né? Ou qual é a massa desse cara aqui? Aí tu faz um cálculo simples, né? Uma multiplicação. Ó, não tem polinômios, nada, é simples. Aqui, 90 mais 2. Pô, 92. Então, se ele me dá esse cara aqui e esse, eu sei qual que é esse, né? Então, ele geralmente vai te dar dois desses, né? E vai pedir o outro. E aí tu vai lá na cara dura e soma e tem que bater um lado com o outro, né? É tipo um balanceamento, né? Só que não é um balanceamento de equações. É um balanceamento que vai ter a conservação de massa e carga. Olha, eu vou te mostrar a segunda lei, como é que é a lei oficial, né? Que é a segunda lei de Soddy. Ela tá lá em cima, tá no 68. A primeira e a segunda lei, elas são de Soddy. Só que para a segunda lei, como é um pouco mais complicadinha, o Soddy contou com a ajuda do Russell e do Fajans. E aí ele vai enunciar desse jeito. Quando um elemento emite uma partícula beta, ele torna-se outro elemento, situado num lugar depois da tabela periódica. Quer dizer que o número atômico dele aumentou, tem um próton a mais. Só que a massa é igual. Cara, mas por quê, né? Porque a partícula beta ela não tem massa. A massa dela é desprezível. Então, quando um elemento emite uma partícula beta, a massa dele, né, não influencia. Porque a partícula beta ela não saiu com nenhuma massa. Então, claro que toda a massa que estava aqui vai continuar no outro elemento. A beta a gente ignora a massa dela. Já o número atômico, não. O número atômico ele aumenta uma unidade. Essa é a parte mais paranoica que tem na radioatividade, porque assim, ó, a gente sabe que dentro do núcleo tem nêutrons. E quando esse nêutron emite uma partícula que a gente chama de beta, né, que é o elétron, esse nêutron se transforma num próton. O quê? Aham. Eu vou escrever isso, ó. Esse cara aqui é um nêutron. O nêutron, quando ele emite uma partícula beta, eu vou escrever aqui. Eu tenho uma amiga que é a beta. Isso, não tem nada a ver. Ó, quando ele emite a partícula beta, ele acaba se transformando nesse cara aqui que é um próton. Ah, prova isso! Claro que eu provo, ó. 1 mais 0. Aqui em cima, 1. Opa, errei a carga, a massa do nêutron, tá? O nêutron tem massa 1. Agora sim. 1 mais 0, 1. Agora aqui, mais 1 menos 1, 0. O nêutron não tem carga. Então eu botei todas as cargas aqui embaixo, tá? Eu tinha botado o contrário aqui em cima. E a massa aqui em cima, tá vendo? Então eu consigo provar que o nêutron libera um próton em uma partícula beta. É por isso que aqui tem 90 prótons, ele liberou a partícula beta, ele vai ter 91 prótons, né? Porque um dos nêutrons que estava aqui virou um próton. Show? Tá, então como a gente viu isso agora, eu consigo ir na prática com vocês, né? Então, pega aí a questão number one, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente consegue. Vamos lá. Um problema envolvendo radioatividade. Resumir a questão. Tá, ela vai emitir gases? Não. Emite gases? Não. Ela é constituído de materiais orgânicos? Não, né? Urânio, polônio, né? Eles são metais, tá, galera? Isso não tem nada a ver com orgânica, né? Tem que ter carbono. Ah, mas tem um carbono que é radioativo. Sim, um dos 200 elementos radioativos é o carbono, então não tem nada a ver com orgânica. Ela acumula-se em quantidades bem maiores que o lixo industrial. Ainda bem que não, né? Senão já teria ferrado o planeta. Com um pouquinho só de elemento radioativo a gente consegue destruir muita coisa, né? Basta ver os acidentes nucleares, né? De Chernobyl, de Fukushima e por aí vai. Então eles emitem radiações nocivas, sim, né? Então, podem destruir você por milhares de anos, sim. Tem uns que são mais rapidinhos, tem elementos que duram muito mais tempo. Num processo que não tem como ser interrompido artificialmente. Não, a gente não consegue fazer com que o elemento deixe de ser radioativo, tá? Isso ainda não existe. Beleza? Então por isso que a resposta é a letra A. Vamos para o número 2. A 2 vai falar o seguinte, tá? Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço
Que isso, cara? Deixa eu ver. A partícula liberada no decaimento, né? Na transmutação, ela fica bloqueada na caixa de aço. Ah, então é essa aqui que ele quer, né? Vamos ver que partícula é essa. Ó, eu sei que o total daqui tem que fechar com o total desse lado aqui, né? Então, isso aqui tem 230 e aqui tem 226. Cara, energia aqui não tem massa, não tem carga, tá? Aqui ele está falando da gama. Então, essa partícula aqui, né, ela tem que ter massa de quanto? Ah, tem que ter massa 4, né? Como é que eu sei? Porque 226 mais 4 dá 230. Então, e aqui é 88. Então, 88 para dar 90, eu sei que o número atômico aqui, né, tem que ser 2, carga 2. Ah, essa aqui é a partícula alfa, né? Não tem segredo. Beleza? Vamos para outra? Ó, bora. 3. O avanço científico e tecnológico da física nuclear, né, permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo de núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo grandes aplicações para radiação de grande penetração. Opa! Radiação de grande penetração no corpo humano. Utilizada, por exemplo, no tratamento de câncer para destruir células cancerígenas. Cara, qual é a radiação que a gente conhece aí? Envolvendo nuclear, né? Física nuclear, radioatividade. Cara, a que tem maior poder de penetração que eu conheço, né? É a gama. Tanto que a alfa, beta e gama aumenta de 100 vezes, né? O poder de penetração. Então, enquanto essa aqui é 1, essa aqui é 10.000 vezes mais penetrante. Então, esse tipo de radiação com certeza é a gama, tá? Nem pensa nisso. E ainda existe essa aqui, que ele vai falar de séries radioativas, tá? Que ele vai pedir assim, ó. O que é uma série radioativa? Se der um tempinho, eu aprofundo para vocês, senão eu faço vídeos extras e coloco lá na playlist de vocês, tá? Então, o que acontece? A gente tem o tório se transformando aqui em chumbo. Na verdade, isso aqui não ocorre de uma hora para outra, tá? O tório, ele simplesmente ele vai emitindo partículas alfa, beta, gama, ele emite alfa, alfa, beta, beta, alfa, beta, gama, e chega nesse cara aqui, que é o chumbo. Então, o nome disso aqui é chamado de séries radioativas. Eu vou escrever aqui. Séries radioativas. Séries radioativas. E essas séries radioativas, tá? Existem 4 no mundo inteiro. E a gente sabe de cor quais são os elementos e quais são as sequências aqui. Só que daí não é o teu caso, tá? É a série radioativa aqui do tório. Então, o que tu vai ter que saber fazer aqui é só dizer quantas partículas alfa e beta foram emitidas. Daí, como é que eu vou saber isso, né? Como é que eu vou saber? Você vai pegar assim, tu vai pegar a massa. E essa massa aqui, ela veio de 232 para 208. Cara, se a massa ela veio de 232 para 208, quer dizer que a massa diminuiu. Inclusive diminuiu 24. Então, essa aqui é a variação de massa. E a única partícula no mundo inteiro das radioativas que eu conheço que tem massa e a massa é 4 é a partícula alfa. Então, se a massa diminuiu, é porque ela com certeza emitiu uma partícula, a alfa. Então, ele não está falando de beta nem de gama, quando ele diz que a massa diminui. Só que quantas alfas foram? Cara, se ele emite uma alfa, a massa diminui 4. Se ele emite 2, diminui 8. Se ele emite 24 de massa, se ele perde 24 de massa, eu vou dividir por 4 e vou descobrir que esse elemento aqui, até chegar no chumbo, né, o tório, ele emitiu 6 partículas alfa. Aqui geralmente não tem o sinal, aqui tem. 6 partículas alfa, porque daí 6 vezes 4 dá 24. Só que se ele tivesse emitido só alfa e nenhuma beta, ele teria perdido aqui 12 prótons. Então, o tório, se ele tivesse emitido apenas 6 alfa, né,
a massa dele teria caído 24, então estaria aqui 208. Só que o número atômico teria diminuído para 78, né? Porque é 90 menos 12, 78. Aí isso aqui é um outro cara, que não é o chumbo que ele está dando aqui. Então quer dizer que emitiu beta. Por quê? Porque toda vez que eu emito uma beta, aumenta o número atômico em uma unidade. Então 78, ó, 79, 90, 91, 92. Então, esse cara também emitiu 4 partículas beta. Como é que eu sei? Porque para cada beta aumentou aqui uma unidade. Então, para o 78 virar 82, foi emitido 4 betas. E se tu souber só a beta aqui, né, tu já matava a questão, que fica a letra A. Combinado? Vamos ver? Ah, não vai dar tempo de ver séries. Tá, gente. Isso aí, então.